Olá, constelação de Leão, leoninos, meus amores, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou a Juliana, eu sou terapeuta, também sou taróloga e eu tô aqui para fazer uma leitura intuitiva, meu amor, para você, leonino, que vai se conectar com a minha mesa e com a minha energia. Leão, é o seguinte, vamos aqui para previsão de junho, energias aqui para esse mês. Leão, já curte, comenta, compartilha o meu vídeo, já manda para todo mundo que precisa ouvir também essa mensagem. Leoninos, vem comigo que a leitura é de vocês. Fica à vontade. Vamos lá. Eu quero energias com o oráculo do citrino para o clã de Leão. Tenha paciência com você mesmo e a carta da cigana. A mais bela fogueira começa com pequenos ramos. Leão, tenha paciência com a sua jornada. É engraçado, eu comecei a fazer a leitura de vocês e eu comecei a ficar tão ofegante, tão assim. É como se vocês ficassem, muitos leoninos, inclusive, podem estar sentindo muita ansiedade. Vocês podem estar numa agitação maluca. A mais bela fogueira começa com pequenos ramos, tá? Leão, é isso. Vocês vão ter que ter paciência nesse momento. Tem coisas aqui que eu percebo que vocês querem muito, né? Todo mundo quer, né? Mas o que acontece? Pra gente conseguir conquistar isso aqui, ó, do jeito que vocês estão querendo, vocês vão ter que dar um passo de cada vez, tá? E ter paciência com vocês. Que a espiritualidade, ela tá pedindo equilíbrio, na verdade. Nossa, me deu uma falta de ar. Parece que é uma coisa que vem daqui, ó. É uma coisa muito doida. Acabei de fazer uma leitura aqui para Escorpião, não estava me sentindo assim. Vamos lá, Leão. Carta do mundo, amor, amor. Vamos começar um ciclo novo. A carta do mundo, ela fala que você tem, veja bem, você tá começando na verdade, né? Porque eu tenho, logo em seguida, eu tenho um pajem de ouros. Olha, é muito, parece que vocês estão atropelando, eu sinto que vocês querem atropelar as coisas, sabe? É muito doido. Vamos lá. Carta do mundo. Vocês precisam aprender, na verdade, não é isso, vou falar diferente. Vocês passaram por algo, vocês tiveram que aprender uma lição. Vocês terminaram um ciclo, vocês começaram outro ciclo, valete de ouros, é como se vocês estivessem andando devagarzinho. É isso que a espiritualidade está falando, acho que é por isso que eu tô tão afobada, tá? E vocês estão caminhando, mas acontece 2 de espadas, olha a falta de equilíbrio. Nesse caminho, vocês não estão enxergando as coisas, porque tem situações que estão meio que, como que eu posso explicar? O 2 de espadas é a carta da esquizofrenia. Tem muita coisa que vocês não estão gostando, já saquei. Vocês começaram um caminho novo, vocês estão começando uma parada nova na vida de vocês, mas tem coisas que vocês estão... que até então, já entendi, elas passavam desapercebidas. Elas estavam tipo assim, vocês estavam enfiando a viola no saco. Ah, não tá acontecendo nada, olha o 2 de espadas. Ah, não tá acontecendo nada, ah, não tá acontecendo nada. A carta da esquizofrenia, eu tô sentindo, mas não quero sentir, mas aí eu fechei o olho e tô, não, imagina, é como se vocês mesmos estivessem se distraindo. Só que eu tenho um ar de pausa aqui. E aí hoje, eu sinto que é como se vocês estivessem, tá? Vocês estão despertando para novas vontades. Porque o ar de paus é tipo assim, eu acabei um ciclo na minha vida, eu tô renovando a minha vida, eu tô começando um caminho novo e aquelas porcaria que eu não queria olhar, elas estão me despertando, porque o ar de paus é esse despertar que a gente tem espiritual também, tá, amor?
estão me despertando para olhar e falar, peraí, porque tinha alguma coisa errada. Sabe a pedra no sapato? Sabe, a pedra no sapato é o 2 de espadas. É aquela coisa que até então eu tava ali, mas não tá acontecendo nada. Mas chegou aqui, eu falei, cara, não é possível. Eu não queria olhar esse trem, mas isso aqui tá me cutucando. E assim, pô, tô começando uma parada nova, tô começando uma coisa assim, uma fase nova na minha vida. E tem uma coisa me cutucando, e eu vou ter que tomar uma atitude. E eu vou ter que entender o que é isso. Olha que loucura, né? Que leitura meio maluca. 10 de ouros, 6 de espadas. Aí eu tenho 9 de ouros e no fundo do deck eu tenho a carta dos enamorados. É o seguinte, 10 de ouros e 6 de espadas. Esse cutuco, essas situações, elas podem estar muito relacionadas àquilo que você está construindo. A gente pode estar falando da família, porque é o 10 de ouros. Então, é como se fosse assim, tá me cutucando, tá me enchendo o saco. E eu tô, né, o As de Paus, puta, eu tô motivada, eu tô cheia de energia para fazer um monte de coisa na minha vida, mas tem uma fase que faltou enfrentar 6 de espadas. Vocês não enfrentaram isso aqui, ó. Eu entendo, a gente pode estar falando da família, mas é mais do que isso. Vejam 10 de ouros como se fosse algo que eu estou construindo para mim. E como estou construindo isso? É com esse peso aqui? Como é que eu estou construindo isso aqui na minha vida? Vocês conseguem entender? Como se vocês estivessem carregando um peso, um fardo. A carta do 6 de espadas é um fardo. É um peso estar aqui, tendo que, de repente, atender a alguma necessidade, ou então tá fazendo alguma coisa de um jeito que para mim não tá bacana, que para mim não tá legal, porque é como se eu tivesse que ter a satisfação de estar construindo um caminho, e eu tô olhando ao meu redor e tô falando, pô, não tô gostando do que tá acontecendo aqui comigo, não. E eu não quero isso. Só que até então vocês fizeram vista grossa, tá chegando um momento que não dá mais. Eu tenho a carta do 9 de ouros. Eu tenho uma carta que, na verdade, ela fala, as coisas podem ficar bem. As coisas podem melhorar, porque o 9 de ouros, ele fala, você precisa, veja bem, essa carta é maravilhosa, eu amo essa carta, você precisa se conectar com você. De novo, você se perdeu de você, da sua própria natureza. Essa carta fala sobre natureza. Você percebe, gente, é um poder tão grande. Essa mulher, o passarinho veio até pousar na mão dela. Ela tá aqui, ó, 9 de ouros. Ela tá aqui, ela tem uma satisfação que vai além do material, emocional também. Porque ela tá fazendo o que ela gosta, porque ela tá se permitindo ser ela, porque é tipo assim, tudo que tá acontecendo sou eu. Só que é o seguinte, enamorados, são as suas decisões e as suas escolhas que vão determinar essa mulher aqui. Então, assim, meu amor, você vai ter, tá? Essa carta, ela fala muito de autoconfiança. Ela fala, eu tenho poder de mudar minha vida. Sendo quem eu sou, não passando por cima das minhas vontades. Eu acredito que o que esteja acontecendo aqui é isso. Tem um peso, tem um fardo que você não tá conseguindo exercer a sua vida de uma forma satisfatória, porque tem um peso aqui, porque tem pessoas que estão compondo aqui a tua vida que não tá bacana, não tá legal, tá? Então aqui a carta do 9 de ouros, ela traz muito isso, você vai ter que confiar nesse caminho, você vai ter que abraçar essa ideia, você vai ter que desenvolver todo esse caminho, e aí talvez tenhamos que fazer algumas, né? Algumas aqui, tipo, fazer não, a gente vai ter que tomar algumas decisões. A carta dos enamorados, inclusive, né? Vou até falar sobre o teor dela.
A decisão emocional, tá? A carta dos enamorados, ela fala muito sobre o emocional. Às vezes a gente não faz o que a gente tem que fazer porque o nosso emocional, ele atrapalha muito. Mas a espiritualidade, o que ela fala pra gente? Quando você for tomar uma decisão, olhe ao seu redor e entenda. Olha aqui o 10 de ouros. Quem eu quero pra estar aqui? Quem eu quero para estar com... Será que isso aqui está compatível com isso que eu estou construindo? Será que eu estou feliz? Será que tá bacana? Será que é isso mesmo? É desse jeito que eu quero mesmo a minha vida? É isso que eu quero para mim? Sabe? É como se a espiritualidade, ela falasse, é isso mesmo que eu quero para mim? Tem certeza? E quando eu faço isso, eu coloco o quê? Os meus pés no chão. Chega de emoção. A emoção, ela é maravilhosa, mas ela não constrói o nosso castelo. Ela não faz a gente construir coisas. Então, assim, Leão, a gente precisa entender algo que tá aqui no meio do caminho, que é o que você tá, de alguma forma, sentindo esse peso todo, que não está deixando que você tome algumas... Faça o que te der na telha, na verdade. Pajem, meu Deus. As de paus é fazer o que eu tenho vontade. É fazer o que eu quero, o que me dá na telha. Se eu quiser acordar aqui, se eu quiser acordar lá na China, se eu quiser, sabe? Dane-se, eu não quero saber. Se eu quiser acordar lá na esquina, ninguém vai me encher o saco, porque eu tô percebendo isso aqui de vocês. Carta da Justiça, carta do Imperador. Prestem atenção, se liga aqui, tá, Leão? Carta da Justiça e do Imperador. Vocês são imperadores. Vocês não estão enxergando isso. O quanto vocês estão construindo o império de vocês. Vocês precisam olhar, precisam ter, sabe, olhar aqui, enxergar a verdade das coisas, entender que vocês têm autoridade sobre a vida de vocês. Na real, vocês precisam ter autoridade. Vocês precisam, tipo assim, eu sou o imperador da minha vida. Sou eu que faço as escolhas, sou eu que construo. Porque é isso. Porque eu vejo, tá, que o tempo tá passando. 8 de paus. É como se as coisas estivessem acontecendo, muita coisa tá acontecendo e tá te trazendo isso aqui, frustração. Quando você olha, que você vê ao seu redor, você não se vê como imperador. Você se vê como um 7 de ouros. Você se vê como uma pessoa fracassada. Porque assim, na verdade, é uma lente daquilo que você tá enxergando. É tipo assim, é um fracasso, tipo, eu não tô chegando a lugar nenhum, porque você não está sendo dono das suas escolhas. Porque você não tá fazendo o que você tem vontade. Porque você não tem liberdade para fazer isso. Que mais aqui para Leão? Que mais aqui para Leão? Cinco de ouros, rainha de ouros, 2 de copas, fundo do deck de novo eu tenho mais uma carta de enamorados, mais uma carta de deixar as emoções tomarem conta das decisões que eu preciso tomar na minha vida. Por quê? Porque há uma limitação aqui na tua vida. Essa carta, ela fala também sobre doenças, ela fala também sobre se limitar. É como se fosse assim, eu sinto que eu desse mato aqui não sai cachorro. Por quê? Rainha de ouros e 2 de copas. Talvez nós vamos precisar entender um compromisso que eu tenho com alguém. Talvez a gente vai precisar entender, na verdade, não é nem compromisso, é a responsabilidade que eu tenho com alguém. Vou reformular.
Talvez precisaremos entender a responsabilidade que eu coloco em todas as minhas relações. 2 de copas. Aí você leonino, desse lado, você entendeu o que eu quis dizer. Você vai sacar o recado. Você se responsabiliza por todo mundo, você se envolve emocionalmente com tudo como se fosse uma responsabilidade mesmo, como se você tivesse que resolver os problemas. É interessante, aqui nós não estamos falando de energia, tá? Nós estamos falando de gênero. Aliás, desculpa, nós não estamos falando de gênero, aqui não é mulher, aqui não é homem, aqui é energia, é rainha de ouros. A energia da rainha de ouros, ela é uma energia de compromisso, de comprometimento, é uma pessoa madura, é uma pessoa que ela... Só que é o seguinte, tá? Aqui, a gente pode estar falando de uma pessoa cansada também, porque a rainha de ouros, ela envelhece, ela se sente envelhecida, ela se sente assim, uma pessoa sobrecarregada, que ela não tem energia para nada. Porque é isso, porque eu tenho que me responsabilizar pelas pessoas, por todas as pessoas que estão ao meu redor. E aí, de novo, carta dos enamorados. Talvez a gente vai precisar botar o pé no chão e ter que fazer as nossas melhores escolhas. Eu sei, essa carta, ela fala exatamente isso. As nossas melhores escolhas vão determinar o nosso futuro. Aquilo que você faz hoje é o que você está colhendo amanhã. Então, eu acho que a gente vai ter que entender isso. Tá certo, Leão? Porque quem ficou aqui no fundo do deck, amor, carta do carro. Ou seja, quando eu escolho... Pelo que eu tô entendendo aqui, quando eu me escolho, carta do carro, progresso, movimento, futuro, lá na frente. É como se eu já, vamos, acabou, vamos. É isso. Conselho final para você, Leão. Fique atento aos sinais que está recebendo nesse momento. Ao 8 de paus, são sinais espirituais. Quando nos sentimos perdidos, o universo sempre encontra uma maneira de nos direcionar para o caminho certo. Pare, sinta, medite. Essa carta é o 7 da espiritualidade. Primeiro é o que eu quero aqui dentro. São os movimentos aqui para depois, nunca ao contrário. Porque se a gente ficar emocionado e sair, tomar uma decisão maluca, tipo, e a gente não tiver bem resolvido aqui dentro, é aquilo, qualquer caminho serve. Pare, sinta, medite e confie, tá certo? Constelação de Leão. Leoninos, meus amores, um beijo no coração de vocês. Até a próxima leitura. Tchauzinho.